Fala galera do nono ano militar, aqui é a professora Paula Black e hoje nós vamos estudar o módulo 6 de redação. Esse módulo ele vai falar sobre tópico frasal. Então, hoje nós vamos aprender sobre tópico frasal, que elemento é esse do texto dissertativo argumentativo, como ele, para que ele funciona, o que ele faz, quais são os tipos de tópico frasal. Então, fique atento a todas essas explicações. Vamos lá? Então, tá aí, tópico frasal, módulo 6, nono ano militar, redação. Ok? Então, vamos começar com uma definição. O que é o tópico frasal, tá? Antes de qualquer coisa, você precisa entender que esse elemento ele vai aparecer no texto dissertativo argumentativo, especificamente nos parágrafos de não que ele não apareça nos outros parágrafos, mas a gente vai chamar de tópico frasal os primeiros períodos que aparecem nos parágrafos do texto dissertativo, especificamente nos parágrafos de desenvolvimento, onde, nos quais acontece a argumentação. Então, o tópico frasal e aí vamos ler a definição, tá? A ideia central do parágrafo, ok? É enunciado nesse primeiro período denominado tópico frasal. Então, galera, o que é, em que momento aparece o tópico frasal, tá? O tópico frasal, ele não necessariamente ele vai aparecer sempre no primeiro período, lembrando que período é sempre essa limitação entre a primeira letra maiúscula e o primeiro ponto, né? A limitação entre a letra maiúscula e o ponto, e o tópico frasal ele vai ser esse primeiro período do parágrafo de desenvolvimento. Ele vai concentrar a ideia central desse parágrafo, ou seja, esse elemento ele vai condensar, sintetizar o que será desenvolvido, o que será aprofundado dentro do parágrafo de desenvolvimento. Ele normalmente sintetiza, resume, condensa o que será desenvolvido. É como se o tópico frasal fosse a introdução daquele parágrafo. Se a gente for pensar na macroestrutura do texto, né? Introdução, desenvolvimento e conclusão, e pensarmos na microestrutura, que é a estrutura do próprio parágrafo, né? O tópico frasal funcionaria como se fosse uma introdução do parágrafo de desenvolvimento. Eu não sei se ficou claro, mas ao longo da aula, ao longo dos exemplos, você vai perceber que é uma mini introdução, ok? Uma pseudo-introdução dentro do parágrafo de desenvolvimento. Vamos continuar aqui a leitura da definição. Esse período orienta o resto do parágrafo. Dele nascem outros secundários ou periféricos. Ele vai ser o roteiro do escritor na construção do parágrafo. É o período mestre, que contém a frase-chave. Então, o que é? O tópico frasal é a ideia central do parágrafo, lembrando o parágrafo de desenvolvimento. E para que serve? Né? Nessa definição a gente também tem para que serve. O tópico frasal serve para nortear, né? Ele é um norte, ele orienta a construção da ideia que será desenvolvida dentro do parágrafo. Então, ele contém aí, né, como a própria definição diz, a frase-chave. É ela que vai abrir, por isso a expressão frase-chave, ela que vai abrir a ideia daquele parágrafo de desenvolvimento. Eu coloquei ao longo dessa aula alguns exemplos. Eu coloquei aqui o primeiro exemplo para a gente, né, conseguir identificar, né, o tópico frasal. É relevante abordar, primeiramente, que as cidades brasileiras foram construídas sobre um viés elitista e segregacionista, de modo que os centros culturais estão, em sua maioria, restritos aos espaços ocupados pelos detentores de poder econômico. Percebam que eu tenho aqui a primeira, eu destaquei logo, eu não vou fazer a leitura do parágrafo todo, eu só quero que você identifique o tópico frasal, ok? Eu tenho aqui, né, o primeiro elemento, a primeira letra maiúscula, né, o início desse meu período, e o meu período termina aqui após a palavra econômico. E aí, todo esse trecho
constitui o tópico frasal. O tópico, pois esse trecho condensa a ideia principal que será desenvolvida ao longo desse parágrafo. E aí a eficiência desse parágrafo se dá no desdobramento, como o slide anterior diz, né? Desdobra, dele nascem, né? Ideias secundárias ou também chamadas ideias periféricas. Então, você estará construindo um excelente parágrafo de desenvolvimento se o seu tópico frasal conseguir condensar de maneira clara e objetiva a ideia central desse parágrafo e também se você conseguir desdobrar esse tópico frasal em ideias secundárias e ideias periféricas. Então, a gente costuma dizer nas nossas aulas de redação que o tópico frasal ele não constitui o todo do período de desenvolvimento. Esse tópico frasal precisa ser aprofundado utilizando, né, algumas estratégias argumentativas. E aí eu posso fazer o aprofundamento, alguns professores chamam de ampliação do tópico frasal, o aprofundamento desse tópico frasal usando elementos esofóricos, né? Elementos para fora do texto, que comprovam o seu desenvolvimento, que comprovam a sua construção. Então, um dado estatístico, talvez um fato histórico, talvez até uma citação para atrelar aí, um argumento de autoridade à sua discussão. Então, o tópico frasal por si só, ele não constitui o parágrafo de desenvolvimento. Ele é o início do parágrafo de desenvolvimento e se ele for desdobrado, aprofundado, ampliado a partir de ideias secundárias ou periféricas, ele cumpriu aí o seu objetivo, tá? Eu disse que eu não ia fazer a leitura integral, mas é interessante para também exemplificar essa ampliação do tópico frasal. Então, um tópico frasal ele só é eficiente se ele faz duas coisas. Se ele sintetiza, né, a ideia central do texto e se ele, né, na sequência da sua construção, se ele é ampliado e aprofundado, uma espécie de comprovação do que foi dito anteriormente. Então, esse tópico frasal, de maneira bem sucinta, a gente pode extrair desse tópico frasal que esse parágrafo refere-se ao tema, né? A democratização do acesso ao cinema no Brasil, foi o tema do ano passado do Enem. Então eu peguei um exemplo de um vestibular porque fica muito claro, fica bem eficiente, é bem mais fácil encontrar redações pontuadas, espelhos de redações na internet que são de vestibulares. Muito mais difícil achar de concursos militares, mas isso não diminui o valor do exemplo, exatamente porque essa redação ela já foi pontuada com excelência. Logo, a gente só vai analisar, né, a estrutura e não se cabe para o concurso militar ou não. E aí, percebam que esse parágrafo, né, esse tópico frasal, ele se desdobra para comprovar a ideia central enunciada, que é a ideia de que os centros urbanos concentram aí os poderes econômicos e, por isso, concentram os cinemas. Logo, ele vai desdobrar essa ideia. Essa dinâmica não foi diferente com a chegada do cinema, já que apenas 17% da população do país frequenta os centros culturais em questão. Nesse sentido, observa-se que a segregação social, evidenciada como uma das características da sociedade brasileira, por Sérgio Buarque de Holanda, no livro Raízes do Brasil, se faz presente até os dias atuais, por privar a população das periferias de acesso à cultura e ao lazer, que são proporcionados pelo cinema. Olha que interessante. Além de trazer aí o dado estatístico, apesar de não dar uma fonte muito clara em relação a esse dado, esse candidato, ele trouxe também, né, uma referência em relação a um livro que comprova aí a discussão iniciada pelo tópico frasal. Então, coloquei aqui também um outro exemplo
para a gente analisar o tópico frasal desse parágrafo. Percebam que o parágrafo anterior, essa formatação, né, digitalizada, então, constituiu aí 4 linhas. Manuscrito, provavelmente, esse parágrafo ele chegou a 3 linhas, ou né, não me parece ser um tópico frasal de 2 linhas, que é um tópico frasal bacana, um tópico frasal que não é de mais nem é de menos. Um tópico frasal de apenas uma linha ou que contenha mais de 3 linhas manuscritas, ok? É um tópico frasal que não tem tanta eficiência, nem o de poucas linhas, não apenas uma, nem que apresenta mais de 3 linhas. Ok? Então, fiquem atentos também a esse detalhe do tamanho desse tópico frasal. E aí, vamos prosseguir aqui. Mais um tópico frasal de desenvolvimento, me parece ser um tópico frasal de primeiro parágrafo de argumentação por conta do elemento coesivo. Em primeiro plano, é necessário que a sociedade não seja uma reprodução da casa colonial, como disserta Gilberto Freire em Casa Grande e Senzala. Esse candidato, ele já começa o tópico frasal apresentando um elemento esofórico, que é o livro Casa Grande e Senzala, do escritor Gilberto Freire. Então, ele já traz esse elemento o elemento extra, né, fora do texto, para comprovar, e ele vai desenvolver, né, a partir de um viés histórico, na segregação, essa reprodução da Casa Grande, da senzala na sociedade. Então, esse parágrafo também vai discorrer e vai desenvolver, aprofundar, ampliar. Essa é a palavra mais interessante. Vai promover a ampliação desse tópico frasal. Então, aqui a gente só viu alguns exemplos onde esse tópico frasal aparece. Percebam que, mesmo digitalizado, esse parágrafo ele apresenta aí até 3 linhas, né, 2 linhas e meia. Então, é um tópico frasal bem eficiente para esse parágrafo, porque ele deixa, né, mais espaço para ampliação dessa ideia, porque o tópico frasal ele só dá a ideia-chave, ele não entrega tudo de bandeja que será desenvolvido dentro desse parágrafo. Ele contém aí o spoiler, né? Podemos dizer assim, o spoiler do que virá ao longo dessa argumentação. Lembrando que todo parágrafo da dissertação apresenta, né, um tópico frasal. Só que na introdução a gente chama esse tópico frasal de momento de apresentação do tema. Não deixa de ser o tópico frasal, né, por ser o primeiro período. Porém, ele tem uma função não só de conter a ideia-chave, mas de apresentar aí o tema. A função do tópico frasal na introdução é apresentar o tema ou contextualizar o tema. Já na conclusão, o tópico frasal ele vai aparecer com uma outra função. Ele vai aparecer com a função de retomada da discussão construída ao longo do texto. Então, ele vai ter a função de sintetizar o tema e a tese ao mesmo tempo. Então, em cada parágrafo, em cada parte do texto, o tópico frasal vai ter uma função específica. Nessa aula, nós estamos falando da função do tópico frasal dentro dos parágrafos de desenvolvimento. Vamos ver, então, os tipos de tópico frasal. Então, existem alguns tipos de tópico frasal, eu coloquei aqui alguns exemplos baseados especificamente no seu livro, na sua apostila. Então, se você quiser fazer alguma anotação, pega logo a sua apostila agora, já pega o seu marca-texto para ir anotando e grifando as partes importantes, ok? Então, vamos lá. O tópico frasal, o primeiro tipo de tópico frasal é de declaração inicial. Então, antes de qualquer coisa, vamos pensar aqui nos tipos de frase. Existem alguns tipos de frase e uma delas é a frase declarativa, seja ela afirmativa ou negativa. As frases declarativas são aquelas que fazem uma declaração afirmando ou negando algo. Então, por exemplo, eu gosto de chocolate. Essa frase é uma frase afirmativa. Se é uma declaração e é uma frase declarativa afirmativa. Se eu digo eu não gosto de chocolate, continua sendo uma frase declarativa, porém é uma frase declarativa negativa. Então, com essa ideia aí na cabeça, vamos pensar no tipo de tópico frasal que se baseia numa declaração.
Ou seja, é aquela que faz uma declaração inicial de maneira a uma declaração forte, de maneira a sintetizar aí uma afirmação que vai sintetizar o que você vai construir ao longo do texto. Então, tá aqui, né? A declaração inicial faz realizar, é feita, né? De maneira a realizar uma frase, trazer uma frase forte logo de início no parágrafo. É muito interessante a gente pensar que é preciso chamar a atenção do meu corretor, do meu avaliador. Então, se a gente tem uma declaração de senso comum, baseada em frases feitas, aquelas frases decoradas, isso vai prejudicar a construção do seu texto, uma vez que não mostra grande domínio em relação à produção do texto. Então, vamos pensar aí no exemplo, uma declaração, um tópico frasal de declaração inicial. Alguns parágrafos aqui eles não foram aprofundados ou apresentam apenas um primeiro momento de aprofundamento, ok? Então vamos lá. É um grande erro a libertação da maconha. Tópico frasal assim chocante. É um tópico frasal forte, emblemático. Já começa com com uma afirmação, né? E trazendo esse peso, essa carga lexical, né? É um grave erro a liberação da maconha. Então, eu tenho aí esse primeiro tópico, apesar do tópico funcionar, configurar-se aí apenas como a primeira linha do texto, poderia ser mais estendido, mais desenvolvido, um tópico frasal mais extenso, é um tópico frasal de declaração inicial e essa declaração tem uma força, um peso que será aprofundado ao longo desse parágrafo. Então ele começa, né? Esse candidato começa. É um grave erro a liberação da maconha. O que a gente sabe sobre isso? Ele já começa, né, lançando essa reflexão. É errado, ele já verifica que esse candidato é contrário a esse tipo de medida. Provocará de imediato violenta elevação do consumo. E aí ele começa a explicar esse tópico frasal. Ó, eu acho errado, é grave, é ruim, não concordo com a liberação do consumo da maconha, porque vai provocar uma elevação do consumo. Segundo, o Estado perderá o precário controle que ainda exerce sobre as drogas psicotrópicas e nossas instituições de recuperação de viciados não terão estrutura suficiente para atender à demanda. Olha que interessante, ele traz 2 pontos, né? A ideia da elevação de consumo e ele desdobra essa ideia também. Percebam que é um encadeamento de ideias. O tópico frasal está lá emblemático, é uma declaração forte. Só que somente essa declaração não faz o todo do parágrafo, o todo do desenvolvimento. Ele precisa ser aprofundado. Apesar de entender e sugerir um melhoramento desse parágrafo com comprovação através de dados ou até fortificando essa declaração inicial com uma citação logo em seguida, eu concordo que esse parágrafo é minimamente eficiente na construção dessa argumentação. Então, a gente começa aí com o primeiro tipo de tópico frasal, o tópico frasal de declaração inicial. Só para sintetizar, para resumir, o tópico frasal de declaração inicial é aquele que faz uma declaração forte logo de início para iniciar o meu parágrafo, ok? Vamos para o segundo tipo. O segundo tipo é declaração, o tópico frasal por definição. A própria palavra já diz, né? Você vai pegar uma palavra e vai definir essa palavra, né? É muito eficiente, mostra uma criatividade muito grande, foge aquelas frases feitas, né? Em primeiro lugar, é necessário analisar que, é necessário salientar que, essas construções que são apenas muletas de escrita, né? Às vezes podem fugir dessas muletas de escrita, pode
provocar uma elevação no processo de construção de texto. Então, minha dica ao longo dessa aula é que você pratique todos esses tipos de tópicos frasais a partir de um único tema. Fica aí a dica e o exercício, né? Pegar um único tema e tentar construir tópicos frasais a partir do mesmo tema, usando técnicas diferentes, para tentar desconstruir até aquelas frases feitas que você já decorou e talvez não mostre tanta riqueza para a construção do texto. Então, o tópico frasal de definição é aquele que vai escolher uma palavra e fazer uma definição para iniciar esse parágrafo, para iniciar a discussão. E aí, eu tenho esse tópico frasal, né, esse parágrafo, iniciando esse parágrafo. Tá aí. O mito entre os povos primitivos é uma forma de se situar no mundo. Começa uma definição, né? E aí ele desdobra essa definição. Percebam a diferença desse tópico frasal, não só em extensão, mas em completude da ideia, tá? Diferente do tópico frasal anterior, que era forte, tinha esse ponto positivo, porém era negativo porque tinha um ponto negativo porque era muito curto, muito restrito, sintético. Esse não, é bem analítico, é bem extensivo. O mito entre os povos primitivos é uma forma de se situar no mundo, isto é, de encontrar o seu lugar entre os demais seres da natureza. Bom, o que ele está definindo? Mito. E aí, é esperado pelo leitor que ele vá desenvolver algo relacionado a essa definição, ou usar essa definição para construir a ideia que ele vai aprofundar, ampliar ao longo desse parágrafo. É um modo ingênuo, fantasioso, anterior a toda reflexão e não crítico de estabelecer algumas verdades que não só explicam parte de fenômenos naturais ou mesmo a construção cultural, mas que dão também as formas de ação humana. Então percebam que ele desdobra aí fazendo uma crítica ao mito, a ideia de mito. Então, é interessante também esse tipo de tópico frasal por definição. Por exemplo, eu estou discutindo, eu tenho como tema as novas formas, novas configurações familiares no Brasil. E aí você começa o tópico frasal definindo família. Pega essa palavra e define. Já é uma estratégia bem interessante para começar o parágrafo, tá? Lembrando que nós estamos falando dos parágrafos de desenvolvimento, de argumentação. Então, o terceiro tipo de tópico frasal é o tópico frasal de contraste. Esse tópico frasal, o próprio nome já diz, é aquele que vai construir uma espécie de oposição entre as ideias contidas dentro desse tópico frasal. É a apresentação de elementos que de forma, que se opõem dentro do próprio tópico frasal. Então, o parágrafo ele vai desenvolver essa ideia. Olha aí, e é bem interessante que esse tópico frasal, ele é extensivo, de maneira que ele pode conter a vírgula ou ele pode ser dividido em duas partes, tá? De um lado, professores mal pagos, desestimulados, esquecidos pelo governo. Então, eu tenho um lado, eu vou construir o contraste aí desse tópico frasal, pensando que eu disse que o tópico frasal normalmente é o primeiro período, mas a definição de tópico frasal é a ideia-chave, a ideia central do parágrafo. Então, esse tipo de tópico frasal, por contraste, ele pode vir dividido em dois períodos, tá? De outro, gastos excessivos com computadores, antenas parabólicas e aparelhos de videocassete. E é este o paradoxo que vive hoje a educação no Brasil. Então, eu tenho aí a ideia central que será desenvolvida. Percebam que esse parágrafo ele não foi aprofundado, tá? Ele mostra aí duas imagens contrastantes, dois opostos, tá? De um lado, professores mal pagos e esquecidos, e de outro,
o investimento excessivo em computadores e antenas e aparelhos. E aí ele vai desenvolver essa ideia ao longo desse parágrafo. Lembrando que nem todos os exemplos aqui foram aprofundados necessariamente, ok? Lembrando que a aula de hoje é para falar sobre tópico frasal, para que serve, o que é, como eu posso identificar. Então, o tópico frasal aí é a ideia central construir que será desenvolvida e ampliada ao longo do parágrafo. Fazendo só uma ressalva em relação a esse tipo de tópico frasal, esse tópico frasal de contraste, ele pode vir também não só com esses elementos coesivos, né, de um lado, de outro, mas ele pode construir o contraste usando também elementos coesivos concessivos e também adversativos. É interessante também construir esses períodos de forma única, tá? Um conselho: tente construir sempre os tópicos frasais dos seus parágrafos em um único período, para condensar mesmo a ideia central que será desenvolvida, para ficar bem claro. O quarto tipo de tópico frasal é o tópico frasal por interrogação. É fazer uma pergunta logo de início no parágrafo. Faço uma ressalva em relação a esse tipo de tópico frasal, porque normalmente quando o aluno utiliza essa estratégia de tópico frasal, normalmente o aluno esquece de responder essa pergunta. Então, esse tópico frasal ele só é eficiente se a ampliação for uma espécie de resposta para essa interrogação inicial. É a pergunta que abre o parágrafo, ok? O tópico frasal de interrogação. E aí, percebam o parágrafo, tá? Esse trechinho. Será que é com novos impostos que a saúde melhorará no Brasil? Então, o candidato ele já começou a discussão do seu parágrafo construindo uma pergunta, lançando uma pergunta ao leitor. Lembrando que essa pergunta ela só será eficiente como tópico frasal se ela for respondida. E essa pergunta também não é só para o leitor. Ela faz a provocação para o leitor, mas é o próprio autor que responde. Então, é importante ficar atento a essa estratégia, uma vez que você não pode vacilar na resposta. Então, a pergunta é: será que os impostos melhorarão a saúde no Brasil? E aí, é interessante que o candidato desenvolva essa pergunta, desenvolva esse parágrafo, melhor dizendo, respondendo essa pergunta. Senão, essa pergunta inicial ela não vai cumprir o objetivo central, né, do tópico frasal de conter a ideia que será desenvolvida. É um pouco arriscado, porém é uma estratégia muito interessante também. Lembrando que uma outra ressalva em relação a essa estratégia é que você não pode sair construindo várias perguntas ao longo do texto, tá? Se você escolher uma estratégia de declaração inicial, de definição, é interessante que você não utilize a mesma estratégia em todos os tópicos frasais. Se for fazer isso, escolha a declaração inicial. E aí você pode construir 2 parágrafos de desenvolvimento, 2 ou 3, usando declarações. Isso é interessante. Porém, se você escolher uma estratégia, né, a de declaração, a de pergunta, não use essas estratégias repetidas vezes ao longo da argumentação. Vai ficar um pouco enfadonho, um pouco cansativo. Então, mescle aí as estratégias de construção de tópico frasal. Por divisão. Então, vamos pensar aqui no quinto tipo de tópico frasal. A divisão é um tipo de tópico frasal que acontece quando existe o objetivo de separar as ideias e os elementos em um parágrafo, né? A estratégia que vai dividir demandas que serão construídas dentro do parágrafo. A educação é minuciosa, complexa e demorada. Então, tem 3 partes que serão aprofundadas ao longo desse parágrafo. Então, é um tópico frasal que se assemelha ao tópico
tópico de declaração, porém faz uma espécie de divisão no raciocínio que será construído ao longo do texto. Então, a educação é minuciosa. Então, a primeira parte vai falar sobre a minúcia da educação. Porém, é também complexa e demorada. Então, esse parágrafo, ele vai falar dessas 3 etapas, ok? Do processo educacional. Parece um pouco de definição, parece um pouco de declaração, mas esse tópico frasal por divisão vai sempre elencar aí 2 ou 3 etapas a serem discutidas em relação a um assunto, ok? E por alusão histórica, o tópico frasal por alusão é muitíssimo interessante. É uma estratégia, inclusive, que mostra para o corretor que você tem conhecimento, tem um repertório sociocultural muito bacana, né, que você consegue correlacionar o seu tema com as matérias que você aprende na escola. Então, é uma estratégia muito legal. Fazer a referência a um fato histórico ao longo, já para iniciar a discussão. É interessante salientar que a alusão histórica ela também serve como ampliação de determinados tópicos frasais, mas ela também pode configurar como uma estratégia de tópico frasal. Depois da derrubada do Muro de Berlim, teve fim o antagonismo leste-oeste. Então já começa aí com uma referência histórica, né? A queda do Muro de Berlim. E aí, já iniciar essa construção fazendo alusão a um fato histórico, já mostra para o corretor que você está antenado, está ligado com outras disciplinas dentro do seu grade escolar, fazendo referências. É interessante também quando você usa referências da geografia, da biologia, né, para iniciar o parágrafo. Também é bem interessante, mas quando você usa o fato histórico, a gente vai chamar esse tópico frasal por alusão histórica. E lembrando que essa alusão histórica não pode ficar, né, simples, puramente ali no parágrafo. Ela precisa ser desenvolvida, ela precisa ser aprofundada. E também não use o tópico frasal para fazer o resumo do tópico do fato histórico, tá? Você precisa fazer alusão apenas de forma sucinta e objetiva. Não é fazer um resumão do fato histórico. Ok? Galera, então é isso. Eu espero que tenha ajudado mais uma vez. E se você ficou com alguma dúvida, tire as suas dúvidas nas aulas ao vivo da sua turma. Até a próxima. Tchau, tchau.